Olá, bom dia. Mais uma manhã que nós estamos iniciando, querendo colocar nas mãos de Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos vivos, de estarmos com nossos familiares, com os nossos amigos, neste dia tão especial, nesta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2014. Bom dia, Flávio. Bom dia, Carla. Bom dia a você que nos acompanha. Seja bem-vindo à edição de hoje do programa Em Tuas Mãos. Estamos apenas começando o mês de setembro, o mês da Bíblia, um mês em que o Senhor nos proporciona esse momento intenso de reflexão sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos que estão neste, que é o maior e o melhor de todos os livros já existentes no mundo inteiro. O livro mais vendido até hoje no mundo, né? Exatamente. Durante todo esse mês de setembro, nós vamos estar trazendo no programa reportagens e entrevistas falando sobre a Bíblia, para que você de casa possa conhecer e se aprofundar mais na sua fé. Na Bíblia, ao ler a Bíblia, você vai poder conhecer um pouco mais sobre o reino de Deus, que é comparado com Jesus, numa das suas parábolas, né? Aquele homem que foi pelo campo e plantou uma pequena semente de mostarda. Essa, inclusive, é a menor de todas as sementes, mas, se for bem cuidada, ela cresce e se faz árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Todo aquele que lê a palavra de Deus, que compreende e vivencia, com certeza crescerá, assim como esse pequeno grão de mostarda que nós acabamos de escutar. Se você quer conhecer um pouco mais, nós convidamos você a partir de agora para assistir a primeira reportagem da série especial sobre a Bíblia. Nesta primeira matéria da nossa série especial sobre a Bíblia, o programa Em Tuas Mãos reforça a importância da Sagrada Escritura para a nossa vida, alimento vivo que nos dá alicerce para a caminhada, que nos fortalece em meio às tribulações que aparecem constantemente, que nos diz claramente o caminho a ser percorrido rumo à salvação prometida por Cristo, o Senhor. De origem grega, a palavra Bíblia dá nome ao texto religioso de maior valor para o cristianismo, considerado pela Igreja como divinamente inspirado, além de ser um documento doutrinário. Dom Eduardo Zielski, bispo da Diocese de Campo Maior, explicou em detalhes como está dividida a Sagrada Escritura e o que representa o texto divino. Basicamente, a Bíblia está dividida em duas partes. A primeira parte, chamada Antigo Testamento, que vai até a chegada de Filho de Deus, Jesus Cristo. Depois, quando Jesus se afasta, a catequese dos apóstolos foi unida numa parte da Bíblia que nós chamamos Novo Testamento. Antigo Testamento é composto com 43 livros e Novo Testamento com 27 livros. Estamos vendo que na passagem de um testamento a outro, de uma parte a outra da Bíblia, se encontra a pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós temos esta divisão. Tudo aconteceu antes de Jesus e tudo aconteceu depois de Jesus. Falando bem, todo o Antigo Testamento estava preparando o povo de Israel e assim posteriormente todos que estão conhecendo a Bíblia para a chegada do Messias, do Filho de Deus. Aí, quando ele chegou, tudo o que ele falou, o que fez, foi feito através da catequese, da querigma dos apóstolos, e foi escrito por alguns escritores humanos, inspirados pelo Espírito Santo, em uma forma que nós chamamos hoje Novo Testamento. Então, não temos medo de errar quando dissemos que toda a Bíblia ela fala sobre Jesus, sobre Filho de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento, onde primeiro foi preparo e depois vinda de Jesus. E nessa primeira matéria especial, o programa Em Tuas Mãos quer saber como tem sido o seu manuseio com a Bíblia. Há alguma dúvida quanto a esse uso? Há intimidade com a Sagrada Escritura? Dom Eduardo reforça o direcionamento que a Igreja nos dá, a proximidade com a Palavra de Deus. Basicamente, nós insistimos no nosso trabalho pastoral para que as pessoas se reúnem ao redor da Palavra de Deus. Muito forte, ultimamente, se fala desde João Paulo II, Bento XVI e agora Papa Francisco, sobre a chamada leitura orante da Bíblia.
Assim, no grupo pequeno, pessoas se reúnem ao redor da Bíblia e aprendem a manusear, aprendem a tirar conclusões da palavra de Deus, alimentam-se com a palavra de Deus, fazem que a palavra de Deus seja assimilada para nós. Porque não basta só conhecer. Conhecer é o princípio, sim, mas precisa fazer que a palavra de Deus se torne vida. Faça a experiência da leitura diária da Sagrada Escritura. Reserve um pouco do seu tempo para acolher o que o Senhor tem a nos dizer através da Santa Bíblia. Boa leitura para você! Essa foi apenas a primeira matéria dessa série especial que preparamos sobre a Bíblia e vamos exibir no mês de setembro. Agora, a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos no próximo bloco com o programa de hoje. Meu nome é Olívia, participo do Movimento dos Focolares e venho convidar vocês para participar da nossa jornada que vai ocorrer dia 6 de setembro no auditório do Colégio Diocesano às 15 horas, com o tema O Amor Mútuo. Contamos com a presença de vocês e a nossa jornada está em tuas mãos. Chegou a hora de conhecer e saber o que acontece aqui na nossa igreja de Teresina. Encerrou no dia 31 de agosto os festejos de São Raimundo Nonato, um dos santos mais populares no Nordeste brasileiro. Esse ano, os festejos do copadroeiro do município de União completou 90 anos, homenageando os paroquianos que acompanharam boa parte dessa história, além de resgatar a tradição das princesas e a tradicional procissão dos vaqueiros. Em Teresina, no bairro Pissarra, a festa do padroeiro levou crianças e idosos a participar da procissão pelas ruas do bairro, louvando a Deus e cantando o hino do padroeiro. E agora é o momento no quadro Interação de ficar mais bem informado com alguma dúvida que vem dos nossos fiéis telespectadores e que a gente tenta responder no quadro Interação. A minha dúvida é, quem substituiu Judas entre os 12 apóstolos? Então, os apóstolos são 12 apóstolos, esse número é muito significativo para o povo de Israel, 12 representa as 12 tribos de Israel, e é um número simbólico que Jesus então escolheu para que os discípulos se tornassem a nova Israel, né? Então, os 12 apóstolos simbolizam o novo povo de Israel. Como Judas foi o traidor, né, os discípulos, os apóstolos, depois se reuniram, depois da morte de Jesus e a ascensão, se reuniram e escolheram Matias para ser o novo apóstolo. Então, Matias era um dos discípulos. Alguns dizem que Matias fazia parte daquele grupo de 72 discípulos que no Evangelho de Lucas Jesus envia para a missão, e Matias seria um desses discípulos dos 72 que os apóstolos então, por um sorteio, porque os apóstolos disseram quem vai escolher o novo apóstolo que vai substituir Judas, não vamos ser nós. Quem vai escolher esse discípulo, esse apóstolo, vai ser o Espírito Santo. Então eles fizeram um sorteio, e o sorteio caiu então em Matias, indicando nos Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo tinha então escolhido esse discípulo para ser o novo apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Se você tem alguma dúvida, algo que você gostaria de saber, de aprofundar, entre em contato conosco, manda um e-mail para o programa emtuasmãos@gmail.com ou entra lá na nossa fanpage no Facebook. Entra lá e digita www.facebook.com/emtuasmãos. Manda uma mensagem para a gente que com certeza a gente vai responder para você. Seu contato também pode acontecer através do nosso WhatsApp, no telefone 9596-8686, código 86. Chegou o momento de ouvir a mensagem do pastor, que no programa de hoje traz a fala do padre Tony Batista. Meus amados irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui de volta. Ultrapassamos o mês de agosto, o mês das vocações, e agora entramos no mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus. Precisamos cada vez mais, queridos irmãos e irmãs, descobrirmos a grandeza e o valor das Sagradas Escrituras. Eu me lembro de uma certa vez,
quando eu lecionava na Universidade Federal do Piauí, no curso de Teologia, fizemos uma pesquisa de campo e mandei meus alunos de manhãzinha bem cedo pelas ruas da cidade. E eles se depararam com uma senhora sentada no batente de uma porta e fizeram a pergunta assim de chofre: ô minha senhora, o que é a Bíblia para a senhora? Ela levantou-se um tanto sonolenta e disse: meninos, a Bíblia é Deus caminhando com a gente. E é exatamente isso. A Sagrada Escritura é Deus que caminha com a gente. E nós precisamos também caminhar com Deus, escutando, silenciando, rezando, meditando, lendo este livro sagrado que é a Palavra de Deus. Eu desejo a todos e a todas que durante todo este mês de setembro amemos mais e mais este livro que contém também a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia e até mais tarde, se o Senhor da vida nos permitir. Nós encerramos por aqui o programa de hoje, agradecendo a você pela participação e pedindo a sua audiência nesta quinta-feira, às 6 da manhã, aqui na Rede Meio Norte. O programa de amanhã está muito especial, nós trazemos a vida da Madre Teresa de Calcutá. Se você está curioso para conhecer um pouco mais, fica ligadinho com a gente no programa de amanhã. Estamos juntos em tuas mãos.